Nós estamos aqui na Dermatos Clínica, no consultório da doutora Daniela Ribeiro, e hoje ela apresenta pra gente o Thera, que é um lifting sem cirurgia. Doutora, muito prazer em recebê-la aqui de novo. Prazer, Nick. A gente quer saber o que é o Thera. O Thera é um ultrassom microfocado, tá? Cuja tecnologia é baseada na utilização de um aparelho de ultrassom, que a gente pode visualizar aqui na imagem, com o objetivo de fazer um lifting não cirúrgico. Doutora, como é que é o procedimento do Thera? O procedimento ele é feito, vamos olhar aqui, ele é feito aplicando uma série de ponteiras que vão trabalhar em várias profundidades, né? Tanto na camada mais superficial quanto na camada mais profunda, que é a camada muscular. Então aqui a gente consegue ver ele atuando através do ultrassom, a gente vai atuando em todas as camadas e vai aplicando uma série de linhas no paciente, que são os disparos do aparelho. Qual é a diferença do Thera para os outros tratamentos cirúrgicos? A diferença é que o paciente não precisa parar as atividades dele, tá? Então, o objetivo aqui, a gente está fazendo a aplicação dessas linhas para levantar o rosto, né? Seja rosto, pescoço, sobrancelha, mas o paciente ele não precisa parar as atividades dele, né? Obviamente que uma cirurgia tem a sua indicação e tem pacientes que vão precisar ir para um procedimento cirúrgico, mas o Thera antecipa um tratamento de lifting, né? Com certeza com resultado mais leve, mas muito interessante, até para preparar o paciente para fazer um lifting posteriormente, que seja um lifting mais natural e você possa prorrogar o lifting cirúrgico. Isso que eu ia te perguntar depois, o que acontece depois com o paciente? O paciente ele vai sentir vai ficar com a região um pouco mais avermelhada, eventualmente um pouquinho inchada, mas ele pode voltar às suas atividades normais, não precisa parar, não precisa ficar em repouso, não precisa deixar de fazer as coisas que ele está acostumado a fazer, academia, etc. Eventualmente pode ficar um pouquinho roxinho em algum local, então você vai passar uma camuflagem, uma base, uma maquiagem em cima, né? Coisas assim que eventualmente podem ser perceptíveis, mas não te impede de atividades normais, tá? Então não dá casquinha no rosto, não descama, nada disso, porque ele é um procedimento que ele vai agir na profundidade para fazer com que depois, né, que essa cicatrização promova esse efeito lifting. Então, como eu estava explicando, aqui a gente tem essas linhas, né, que vão ser os locais onde vai ser aplicado o Thera. Isso aqui é um tratamento completo de face e pescoço, a pessoa pode fazer só uma região ou fazer tudo. E aqui demonstrando como ele é aplicado, então ele é uma ponteira, você está visualizando o ultrassom e está aplicando no paciente. E aqui a gente pode visualizar as camadas onde ele vai atingir. Então, a derme, né? Aqui a camada muscular, que ele consegue ir até essa profundidade. E aqui a gente tem uma tabela comparativa mostrando a diferença entre o Thera, radiofrequência e os lasers, né? Qual é a principal diferença do ultrassom microfocado? Ele vai agir lá na camada muscular, a 4,5 milímetros, né? Uma radiofrequência, por exemplo, que a gente usa muito, até então, até existe o ultrassom microfocado, praticamente só se usava radiofrequência para flacidez. Ela só vai conseguir chegar até uma parte da derme. A gente não consegue penetrar mais do que isso. E o laser, ele vai agir mais superficialmente, então ele vai melhorar só a textura da pele. A gente não vai conseguir ir até lá no fundo para estimular músculo. A pele sim, a derme sim, mas músculo não, tá? E aqui, então, ele mostrando, né, que ele trabalha uma temperatura que é uma temperatura perfeita para a gente fazer a formação do novo colágeno, né? Porque ele tem aquela temperatura já definida. Aplicou, vai ter aquela temperatura. Na entrevista de hoje você teve a oportunidade de conhecer o Thera, um lifting sem cirurgias. Doutora, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Até a próxima, Nick.